Corinthians vendendo Rodrigo Varanda e o Luan pode estar deixando o Corinthians? Diego, e o Roger Guedes vai melar, hein, Diego? Nenhuma novidade. E aí, Diego, Roger Guedes vem ou não vem? Fala, fiel, boa noite. Diego Valença, diretamente de Recife. Estou aqui gravando mais um vídeo, não é live, temos live, várias lives pós-jogo, tivemos live ontem. Hoje não é live, mas coloque na sua agenda. Sexta-feira, 9h30 da noite, eu e o meu parceiro Jardel estaremos aqui ao vivo fazendo mais uma live e falando bastante do confronto contra o Flamengo. Não vai ser exatamente uma live de pré-jogo por faltar algumas, quase 2 dias pro jogo, mas de qualquer forma vai funcionar também pra gente projetar esse duelo contra os cariocas, beleza? Então coloca aí na sua agenda. Pessoal, antes de falar dos assuntos que eu acabei de destacar no início, na introdução do vídeo, e que estão em destaque aqui na capa, primeiro, deixa seu like, faz essa por nós, né? A gente tá aqui na raça, tentando gravar esse conteúdo num dia que não vai dar pra fazer live. Então, deixa o like, o seu like nos ajuda bastante. Segunda coisa, tem gostado dos convidados que a gente tem conseguido trazer? Falamos com o Faraldo lá do meu timão, tenho certeza que ele não tá assistindo, grande abraço aí pro Faraldo. E também trouxemos o Careca, né? A gente bateu um papo com ele ontem, o Análise Fiel, @Análise Fiel no Twitter, que pelo menos nesta rede é muito conhecido. Eu particularmente gostei bastante dos dois papos, mas eu quero o feedback de vocês, tá bom? Deixa um comentário aqui se vocês gostaram da dinâmica, gostaram da opinião deles, e se vocês têm algum nome, alguém aí, principalmente do mundo da internet, de outros canais, que vocês gostariam de ver aqui batendo um papo conosco, que dentro da medida do possível a gente tenta fazer o convite, a gente tenta trazer pra cá. Beleza? Sem mais delongas, Luan, Varanda e Roger Guedes. Vamos começar pelo Luan. Eita, me perdoe. Saiu uma notícia que o Corinthians teria interesse em, entre aspas, vai ficar assim o vídeo, hein, pessoal? Mas me perdoe, matei aqui o pigarro. Mas a notícia é que o Corinthians teria interesse de se desfazer entre aspas, do meia Luan, justamente pelo fato de ter um alto salário, não está sendo aproveitado, não está rendendo tanto. E aí o Corinthians teria interesse em se desfazer do Luan. Já estaria tentando arrumar uma negociação para o meia há algum tempo, sem sucesso. E o que mudou é que agora o Corinthians, inclusive, estaria disposto a se desfazer do meia até de graça. Como assim de graça, Diegão? Como fez com o Ramiro, arrumar um empréstimo para um clube na Arábia, no Oriente Médio, sabe-se lá onde, pelo menos para o Corinthians se livrar dos seus salários, porque realmente o Luan, desde que chegou, nunca rendeu e o Corinthians quer, de alguma forma, dar uma aliviada na folha. A gente tem discutido bastante aqui a situação do Luan, né? Ah, o Luan não rende porque ninguém ajuda, porque o time não é bom. Agora que vai chegar o Renato Augusto, o Juliano, possivelmente o Roger Guedes, o Luan tem que jogar, tem que ter oportunidade, mas fato é, né, independentemente se você é um torcedor que tem mais ou menos paciência com o Luan, fato é que é um jogador que não rendeu, teve um custo alto e o Corinthians sim, o Corinthians quer se desfazer do Luan, nem que seja por um empréstimo gratuito para se livrar do salário, mais ou menos o que aconteceu no caso do Ramiro. Fazendo uma analogia, é como se você comprasse um carro, desse, sei lá, 20 mil de entrada e parcelasse aí por bastante tempo, sei lá, falar em valores é meio complicado, mas eu tô pagando uma parcela desse carro que não tá valendo a pena, é um carro que vive quebrando, é um carro que eu tô usando pouco, então esse carro começou a pesar no meu orçamento, né? Não tô tendo o retorno que eu gostaria ou que eu esperava. Então, o que é que eu faço? Eu não vou conseguir pegar os 20 mil que eu dei de entrada, já era, mas eu preciso no meu orçamento me livrar dessas parcelas, isso é muito comum, né? Talvez alguém aqui esteja assistindo esse vídeo e pense, pô, Diego, eu precisei fazer isso, comprei um carro financiado, dei uma entrada e perdi a entrada. Então, fazendo uma analogia que eu não sei se foi boa, comentem aqui se vocês gostaram, é isso que o Corinthians vai tentar fazer com o Luan. Deu a entrada, entre aspas, para comprar o jogador, não tá rendendo, salário é alto, ou seja, a parcela do Luan é alta, e o Corinthians agora tá tentando se desfazer. O que que eu acho? O que que eu acho? Eu já não tenho tanta esperança no Luan. Pode render? Pode render. Os jogadores que chegaram podem ajudar? Devem ajudar, mas eu não tenho já não tenho mais tanta esperança de ter retorno com o Luan. Então, se eu arrumasse um negócio para emprestar o Luan pro Oriente Médio,
não sei mais para onde, pro Japão, pra China, não sei, eu emprestaria. Me livrando aí do salário dele, que parece ser alto, eu emprestaria e me desfaria do Luan. Mas eu quero saber a sua opinião. O que é que vocês acham? Tem que ter mais paciência com o Luan? Não tem? Se rolar realmente uma oportunidade de empréstimo, mesmo que o Corinthians não ganhe nada, só pra, entre aspas, de novo, é muita aspas, né? Entre aspas, se livrar do salário, você faria? Eu quero saber a sua opinião, mas a notícia é que o Corinthians está, sim, tentando arrumar um clube para o meia Luan. Beleza? Segundo assunto, o Corinthians está negociando o meia atacante Rodrigo Varanda com o Red Bull Bragantino. O jogador que recentemente renovou o seu contrato, tinha contrato com o Corinthians apenas até janeiro de 2022. O Corinthians conseguiu renovar o seu contrato, mas está negociando o jogador com o Red Bull Bragantino. Aliás, me perdoe mais uma vez, o Corinthians conseguiu fazer essa renovação justamente para não perder o jogador de graça. Lembrando que o menino tem apenas 18 anos de idade e já poderia assinar um pré-contrato, já que o contrato antigo dele, ele vencia em janeiro. O Corinthians renovou com ele, mas está negociando ele com o Red Bull Bragantino. O valor, 2 milhões de euros, o que dá aí aproximadamente 12 milhões de reais por 70% do passe. O Corinthians ainda negocia se vai ficar com algum percentual, 10, 15%, para uma venda futura. Diego, o que é que você acha? Pô, como é que o Corinthians vende um jogador desse, jogador de 18 anos? Para mim tem duas situações, tem duas formas de você enxergar isso. Para um jogador que já estava em final de contrato e que o Corinthians iria perder de qualquer jeito, o Corinthians até que consegue uma manobra para ganhar alguma coisa, porque, bem ou mal, vai entrar aí 12 milhões de reais nos cofres do clube. Então, olhando por essa ótica, não é uma má negociação, entende? É um jogador que já está em final de contrato, daqui a pouco sairia de graça antes de renovar. Então, e lembrando que a renovação já faz parte da negociação, tá? Não é que o Corinthians renovou e não pode vender, já renovou o contrato para poder vender. Então, olhando por essa ótica, eu acho que é um bom negócio. Porém, é algo que quem me assiste sabe que eu critiquei lá atrás. O Corinthians jamais poderia dar oportunidade para um menino da base pisar num jogo profissional, como aconteceu com o Varanda, que chegou até uma boa sequência de jogos. E quando eu falo boa sequência, eu falo em quantidade de jogos. Não tô nem entrando no mérito se ele jogou bem ou mal. Fez um gol contra o Palmeiras no Clássico. Então o Corinthians jamais poderia dar a oportunidade de um menino desse pisar no profissional com um contrato curto, né? O Corinthians jogou para a vitrine um jogador que estava com, digamos assim, com o seu negócio fragilizado, com o seu contrato fragilizado. Então, para mim, o erro do Corinthians foi esse. Eu, sem entender nada de futebol, Diegão, de fora é muito fácil. É muito fácil, mas eu tenho uma ideia. Jogador da base que vai subir pro profissional, que vai pisar no time, vai estrear, vai jogar, né? Todo jogador de 18 anos que vai jogar profissionalmente pelo Corinthians, ele vai chamar atenção. Então, na minha concepção jogador para estrear, ele tem que ter um contrato longo. Ele tem que ter uma renovação, tem que ter algum tipo de negociação. Então, quero saber a sua opinião. O que é que vocês acham aí desse caso do Varanda? É uma boa venda? Não é uma boa venda? O Corinthians vacilou? Fato é que o menino sumiu, nunca mais jogou e provavelmente vai para o Red Bull Bragantino. Lembrando, 12 milhões de reais é o valor que vai entrar, que deve entrar nos cofres do Corinthians. Muito, pouco, faria, não faria? Deixe o seu comentário aqui que eu quero saber a sua opinião. E para finalizar, Diegão e o Roger Guedes. Eu não aguento mais a novela Roger Guedes. Galera, sim, tá demorando, tá se estendendo, mas é algo que não tá no controle do Corinthians. O Corinthians não tem o que fazer, né? Então, vamos ter um pouco de paciência. Já chegou o Renato Augusto, já chegou o Juliano, já estão treinando, provavelmente vão estrear no dia 8 de agosto contra o Santos, que já é o próximo jogo pós-Flamengo. Então, o negócio é ter paciência. Nada mudou. Diegão, mas viu a notícia hoje que o Mano Menezes na Arábia quer o Roger Guedes? Ó, eu não falei que ia melar? Eu não falei que ia aparecer outro time e ia levar o Roger Guedes? Pessoal, não mudou nada. Quando surgiram as notícias que o Roger
estaria interessado no Corinthians, essas mesmas notícias saíram que ele já tinha recusado outras propostas, inclusive da Arábia. Então assim, pô, Diegão, mas o Mano Menezes vai levar pra ele lá, é muita grana. Cara, grana por grana, ele já recusou outras propostas. Então, vamos ter calma, vamos ter calma. Sim, concordo que tá demorando, é um tanto quanto angustiante, gera uma certa ansiedade, mas nesse caso, o Corinthians não tem o que fazer. Inclusive o Roberto de Andrade deu uma entrevista citando que o Corinthians não tem interesse no Roger Guedes, mas tem, e todo mundo sabe. Só que ele falou que tinha que ser falado, falou que tinha que ser dito. Então, vamos ter cautela, tá demorando, tá? Não é uma negociação simples. Falamos aqui no canal que o negócio do Roger era um pouco mais complicado do que o do Renato Augusto, justamente pelo período de contrato que ele ainda tem com o clube chinês. Quanto maior o período, maior são os valores. Quanto maior são os valores, maior é a dificuldade para uma negociação ou para uma rescisão de contrato, beleza? Diegão, você continua acreditando que o Roger Guedes vem? Sim, continuo. Mas é aquela história, enquanto não conseguir a rescisão da China, o Corinthians sequer pode falar que está interessado no jogador, beleza? Um pouquinho de paciência, tá demorando? Tá, mas eu prefiro ter uma novela com um jogador que é bom do que novela com um jogador ruim, não é verdade? Se bem que jogador ruim, quando o Corinthians contrata, nunca tem novela. E aí? Gostaram do vídeo? Deixa o like. Se não gostaram, deixa o dislike, faz parte. Compartilhe o nosso conteúdo, deixe o seu comentário. Eu quero a sua opinião sobre Roger Guedes, eu quero a sua opinião sobre Luan, sobre Varanda. Comentem aqui, que eu sempre leio todo mundo. Responder, nem todos eu respondo, mas ler, eu leio a todos, beleza? Tamo junto, grande abraço, é nóis e vai Corinthians. Valeu, fiel! Fui!